A Gâmbia, uma nação localizada na costa oeste da África, possui uma história rica e diversificada que se estende desde tempos antigos até os dias atuais. Nesta jornada histórica, exploraremos os períodos e eventos significativos que contribuíram para moldar a identidade e o percurso da Gâmbia ao longo dos séculos. A história da Gâmbia remonta a tempos pré-históricos, com evidências arqueológicas de ocupação humana datadas de milhares de anos atrás. Os primeiros habitantes da região que é agora a Gâmbia deixaram vestígios de sua presença por meio de artefatos, ferramentas e locais de habitação descobertos por arqueólogos. Esses vestígios arqueológicos revelam uma variedade de culturas e povos que habitaram a terra ao longo dos séculos, adaptando-se às condições ambientais e geográficas da região. Durante o período pré-histórico, a Gâmbia foi habitada por diferentes grupos étnicos e culturas, cada um contribuindo para a rica diversidade cultural da região. Embora muitos detalhes específicos sobre essas culturas pré-históricas ainda sejam desconhecidos, as descobertas arqueológicas continuam a fornecer insights valiosos sobre a vida e a sociedade dos primeiros habitantes da Gâmbia. Essas culturas pré-históricas desempenharam um papel fundamental na formação da identidade e da história do país, deixando um legado duradouro que influenciou as gerações futuras. Localizado na região central da Gâmbia, o Asu Stone Circles é um complexo de círculos de pedra pré-históricos que remonta a milhares de anos. Essas estruturas são consideradas Patrimônio Mundial pela Unesco, e são um importante local de interesse arqueológico na Gâmbia. Outro conjunto de círculos de pedra pré-históricos na Gâmbia, os Kerbash Stone Circles, estão localizados na região oriental do país. Essas estruturas datam de períodos pré-históricos, e são um exemplo impressionante da engenhosidade e habilidades dos antigos habitantes da região. O sítio arqueológico de Tangi, situado na costa atlântica da Gâmbia, é conhecido por seus vestígios de ocupação humana pré-histórica, incluindo artefatos e restos de habitação, que fornecem insights sobre a vida cotidiana dos antigos habitantes da região. Janjanburé é uma cidade histórica localizada na região central da Gâmbia. Esta área possui vários sítios arqueológicos que datam de períodos pré-históricos até os tempos coloniais, oferecendo uma visão abrangente da história da região. Esses são apenas alguns exemplos de sítios arqueológicos na Gâmbia, que fornecem evidências importantes sobre as culturas pré-históricas que habitaram a região. A exploração e estudo desses sítios continuam a ser uma parte essencial do entendimento da história e do patrimônio da Gâmbia. O Império do Ghana, uma das primeiras grandes civilizações da África Ocidental, exerceu influência sobre vastas áreas que incluíam partes da Gâmbia. Sua ascensão ocorreu entre os séculos 8 e 12, durante os quais estabeleceu-se como uma potência política e econômica na região. A capital do império, Kumbi Salé, situada em território que hoje compreende partes da Mauritânia e Mali, era um importante centro comercial que atraía caravanas de comerciantes de toda a África e além. O comércio foi o motor da economia do Império do Ghana, sendo o ouro e o sal os principais produtos negociados. O ouro, proveniente das minas ao sul, era trocado por sal, uma commodity essencial para a dieta e preservação de alimentos, obtido do deserto ao norte. Essa próspera rota comercial contribuiu significativamente para a acumulação de riqueza e poder do império, permitindo-lhe desenvolver uma sociedade complexa. A sociedade do Império do Ghana era estratificada, com uma classe dominante de elites que exerciam poder político e controle sobre os recursos naturais, enquanto a maioria da população estava envolvida na agricultura e outras atividades econômicas. Além disso, a religião predominante no império era o Islã, que foi introduzido por comerciantes muçulmanos que viajavam pela região. Essa influência islâmica deixou uma marca duradoura na cultura e na sociedade da Gâmbia, e de outras regiões da África Ocidental. No entanto, apesar de sua grandeza, o Império do Ghana eventualmente entrou em declínio. Fatores como pressões externas de invasores, mudanças nas rotas comerciais e conflitos internos, contribuíram para seu enfraquecimento e eventual colapso. Apesar disso, o legado do Império do Ghana continua a ser uma parte importante da história e identidade da Gâmbia e de toda a África Ocidental, representando um período de grande realização e influência na região.
O Império Mali, sucessor do Império do Ghana, emergiu como outro poderoso estado na África Ocidental entre os séculos 13 e 15, controlando vastas áreas que incluíam territórios na Gâmbia. Assim como seu antecessor, o comércio de ouro desempenhou um papel central na economia do Império Mali, juntamente com o comércio de sal. Esses recursos naturais valiosos eram negociados em toda a região e além, contribuindo para a riqueza e prosperidade do império. A cidade de Niani, situada no que é hoje o Mali, serviu como capital do Império Mali como um importante centro administrativo, político e cultural. Sob o governo de líderes como Sundiata Keita e Mansa Musa, o Império Mali atingiu seu apogeu, estendendo-se por vastas áreas e exercendo influência sobre várias sociedades e culturas na região. A religião predominante no Império era o Islã, que desempenhou um papel significativo na vida cotidiana, na política e na cultura do povo maliano. As mesquitas e centros de aprendizagem islâmica floresceram, contribuindo para a disseminação da fé e do conhecimento religioso e cultural. No entanto, assim como o Império do Ghana, o Império Mali eventualmente enfrentou desafios internos e externos que levaram ao seu declínio. Conflitos internos, mudanças nas rotas comerciais e a pressão de invasores estrangeiros contribuíram para a fragmentação e eventual queda do Império. Apesar disso, o legado do Império Mali continua a ser uma parte significativa da história e identidade da Gâmbia e de toda a África Ocidental, destacando um período de grandeza e realização na região. A exploração europeia da Gâmbia teve início no século XV, quando navegadores portugueses mapearam e exploraram as costas da região. Essa exploração foi impulsionada pelo desejo de encontrar rotas comerciais marítimas para o comércio de ouro, escravos e outras mercadorias valiosas. Os portugueses estabeleceram postos comerciais ao longo da costa gambiana, mas encontraram resistência dos povos locais e não conseguiram estabelecer um controle duradouro sobre a região. Além dos portugueses, outros europeus também exploraram e estabeleceram presença na Gâmbia durante os séculos XV e XVI. Os britânicos, franceses e holandeses seguiram os passos dos portugueses, estabelecendo postos comerciais e fortificações ao longo da costa. Essas potências europeias competiram entre si pelo controle do comércio na região, buscando estabelecer monopólios comerciais e garantir acesso aos recursos naturais abundantes da Gâmbia. A presença europeia na Gâmbia durante esse período teve um impacto significativo na sociedade e na economia local. O comércio de escravos tornou-se uma atividade lucrativa para os europeus, que capturavam e negociavam pessoas africanas para o trabalho nas plantações das Américas. Além disso, a introdução de novas tecnologias e práticas comerciais europeias influenciou as estruturas econômicas e sociais da Gâmbia, alterando as relações comerciais e políticas entre os diferentes grupos étnicos da região. No entanto, o domínio europeu sobre a Gâmbia durante esse período foi marcado por conflitos e rivalidades entre as potências coloniais, que buscavam expandir seu poder e influência na região. Durante os séculos XVI ao XIX, a Gâmbia desempenhou um papel significativo no tráfico transatlântico de escravos, uma das atividades mais desumanas e devastadoras da história. Potências europeias estabeleceram numerosas fortalezas costeiras ao longo do território gambiano, para facilitar o transporte de escravos africanos para as Américas, especialmente para as plantações de açúcar, tabaco e algodão. Essas fortalezas serviam como pontos de partida para os navios negreiros, onde milhares de africanos foram aprisionados e embarcados em condições desumanas, sofrendo abusos, doenças e morte durante a travessia do Atlântico, conhecida como Passagem do Meio. O tráfico de escravos teve um impacto devastador na sociedade gambiana, resultando na captura e escravização de inúmeras pessoas, além de causar um trauma intergeracional que ainda ressoa na Gâmbia e em toda a diáspora africana. A participação da Gâmbia no tráfico transatlântico de escravos também teve consequências socioeconômicas significativas para o país. A captura e exportação em larga escala de pessoas africanas resultaram na desestruturação de comunidades locais, desarticulação de sistemas tradicionais de governo e enfraquecimento da economia local. Além disso, o comércio de escravos contribuiu para a instabilidade e conflitos entre grupos étnicos rivais, exacerbando tensões internas e levando a ciclos de violência e guerra.
A presença de fortalezas europeias ao longo da costa gambiana também teve um impacto duradouro no desenvolvimento histórico do país. Essas estruturas não apenas serviam como centros de embarque de escravos, mas também como pontos de controle e dominação europeia sobre o território gambiano. A construção dessas fortalezas frequentemente envolvia a exploração de mão de obra local, e a imposição de tributos e taxas sobre as populações locais, contribuindo para a exploração e opressão dos gambianos. Além disso, o comércio transatlântico de escravos gerou uma economia global baseada na exploração e na desumanização de pessoas africanas, perpetuando ideologias racistas e contribuindo para a construção de narrativas de inferioridade racial, que persistem até os dias atuais. A Gâmbia, como muitos outros países africanos, continua a lidar com as consequências históricas do tráfico de escravos, buscando reconhecer, compreender e superar os legados do passado em sua busca por justiça, igualdade e desenvolvimento. Durante os séculos 19 e 20, a Gâmbia foi uma colônia britânica, período marcado pela influência e controle exercidos pelo Império Britânico sobre o território. Os britânicos estabeleceram sua presença na Gâmbia visando principalmente interesses comerciais, especialmente no comércio de escravos, marfim e amendoim. A colonização britânica trouxe consigo a imposição de instituições administrativas, legais e educacionais britânicas na Gâmbia, moldando significativamente a estrutura política, social e econômica do país. Durante esse período, a Gâmbia tornou-se um ponto estratégico para os britânicos, especialmente devido à sua localização geográfica favorável, com acesso ao rio Gâmbia e proximidade com o Oceano Atlântico. Essa posição permitiu o estabelecimento de importantes postos comerciais e fortalezas ao longo do rio Gâmbia, fortalecendo o domínio britânico sobre a região e facilitando o comércio com outras partes do mundo. A presença britânica também contribuiu para o desenvolvimento da infraestrutura na Gâmbia, incluindo estradas, pontes e portos, que eram essenciais para o transporte de mercadorias e para a administração colonial. Além disso, a colonização britânica teve um impacto significativo na sociedade gambiana, introduzindo novos sistemas políticos, legais e educacionais que refletiam os valores e interesses britânicos. As instituições governamentais foram organizadas de acordo com os padrões britânicos, com a nomeação de governadores e a implementação de leis e regulamentos coloniais. A educação também foi influenciada pela presença britânica, com a introdução de escolas e currículos que promoviam a cultura e os valores britânicos, muitas vezes em detrimento das tradições e línguas locais. A influência britânica na Gâmbia também se estendeu ao sistema econômico, com os britânicos promovendo a produção de culturas comerciais, como o amendoim, para exportação. Essa política teve um impacto significativo na economia gambiana, alterando padrões de produção agrícola, e gerando dependência em relação aos mercados externos controlados pelos britânicos. Além disso, o domínio britânico sobre a Gâmbia trouxe consigo a imposição de taxas e impostos sobre a população local, visando financiar as atividades administrativas e comerciais do Império. No campo social, a colonização britânica na Gâmbia também teve implicações profundas, com mudanças nas estruturas familiares, sistemas de crenças e identidades culturais. A introdução de novas formas de governo e educação levou à assimilação de muitos aspectos da cultura britânica pela população gambiana, enquanto as tradições locais foram muitas vezes marginalizadas ou reprimidas. Além disso, a presença de colonos britânicos e o estabelecimento de uma elite local colaboracionista levaram a desigualdades sociais e econômicas dentro da sociedade gambiana. O domínio britânico na Gâmbia, embora tenha contribuído para o desenvolvimento de infraestrutura e instituições modernas, também deixou um legado de exploração, desigualdade e marginalização. A história colonial continua a influenciar as dinâmicas sociais, políticas e econômicas do país até os dias de hoje, destacando a importância de compreender e confrontar o legado do passado na busca por justiça, igualdade e desenvolvimento sustentável. Durante o século XX, a Gâmbia testemunhou o surgimento de movimentos nacionalistas, que buscavam a libertação do domínio colonial britânico, e a autodeterminação do povo gambiano. Liderados por figuras proeminentes como Sordau da Jawara, esses movimentos ganharam força na luta pela independência e pela soberania do país. Sordau da Jawara, em particular,
desempenhou um papel central no movimento nacionalista, articulando demandas por autonomia política e representação democrática. Sua liderança carismática e compromisso com os ideais de liberdade e justiça inspiraram muitos gambianos a se unirem em prol da causa nacionalista. Os movimentos nacionalistas na Gâmbia foram impulsionados por uma série de fatores, incluindo o desejo de se libertar da exploração colonial, a busca pela preservação da identidade cultural gambiana, e a aspiração por um governo democrático e responsável. Esses movimentos mobilizaram diversas camadas da sociedade gambiana, incluindo estudantes, intelectuais, trabalhadores e líderes comunitários, em uma luta coletiva pela emancipação nacional. Os movimentos nacionalistas na Gâmbia também foram marcados por debates e discussões sobre o modelo de governo a ser adotado após a independência. Enquanto alguns defendiam a instauração de um sistema democrático multipartidário, outros favoreciam uma abordagem mais centralizada e autoritária. Essas divergências ideológicas refletiam as complexidades e desafios enfrentados pela sociedade gambiana no processo de transição para a autonomia política. Além disso, o contexto regional e internacional desempenhou um papel significativo nos movimentos nacionalistas da Gâmbia. O avanço dos movimentos de independência em outras partes da África inspirou e fortaleceu as aspirações nacionalistas na Gâmbia, ao passo que a pressão internacional sobre as potências coloniais contribuiu para o reconhecimento da legitimidade das reivindicações gambianas por autodeterminação e independência. Os movimentos nacionalistas na Gâmbia representaram um período de agitação e mobilização política, marcado pela luta pela libertação do domínio colonial e pela afirmação da identidade nacional gambiana. Esses movimentos desempenharam um papel crucial na história do país, pavimentando o caminho para a conquista da independência e para o estabelecimento de um Estado soberano e democrático. Em 1965, a Gâmbia atingiu um marco histórico ao conquistar sua independência do Reino Unido, encerrando décadas de domínio colonial britânico e inaugurando uma nova era de autodeterminação e soberania. Esse momento significativo foi resultado de anos de agitação política e mobilização nacionalista, liderados por figuras proeminentes como Sordau da Jawara, que desempenhou um papel crucial na condução do país rumo à independência. Com a proclamação da independência, a Gâmbia emergiu como uma nação soberana no cenário internacional, assumindo o controle de seus assuntos políticos, econômicos e sociais. Sordau da Jawara, o líder carismático e visionário dos movimentos nacionalistas, tornou-se o primeiro presidente da Gâmbia, assumindo a responsabilidade de guiar o país em sua jornada pós-colonial. Sob sua liderança, a Gâmbia adotou um sistema democrático multipartidário, estabelecendo os alicerces para uma governança inclusiva e representativa. Jawara dedicou-se a promover a unidade nacional, a estabilidade política e o desenvolvimento socioeconômico do país, enfrentando os desafios herdados do período colonial e pavimentando o caminho para um futuro de prosperidade e progresso. A independência da Gâmbia marcou um momento de celebração e esperança para o povo gambiano, que viu na conquista da soberania nacional a realização de seus anseios por liberdade, dignidade e autodeterminação. No entanto, o país enfrentou uma série de desafios e obstáculos após a independência, incluindo a consolidação de instituições democráticas, o desenvolvimento econômico e a construção de uma identidade nacional coesa. A jornada rumo à independência foi apenas o primeiro passo em direção a um futuro de autossuficiência e progresso para a Gâmbia e seu povo. O golpe militar de 1994 na Gâmbia foi um evento dramático que marcou outro capítulo tumultuado na história política do país. O golpe ocorreu em 22 de julho de 1994, quando um grupo de jovens oficiais militares liderados pelo então tenente Yahya Jammeh derrubou o governo civil do presidente Dauda Jawara. Este golpe foi motivado por uma série de razões, incluindo a insatisfação generalizada com a corrupção, o mau desempenho econômico e a falta de progresso social sob o governo de Jawara. Os golpistas justificaram sua ação como uma resposta à deterioração das condições sociais e econômicas na Gâmbia, prometendo restaurar a ordem e implementar reformas políticas e econômicas. Após assumir o controle, o Conselho Provisório de Governo Revolucionário, liderado por Jammeh, suspendeu a Constituição, dissolveu as instituições democráticas e impôs a lei marcial em todo o país.
O golpe foi inicialmente recebido com alguma simpatia pela população, que esperava uma mudança positiva no país. No entanto, ao longo dos anos seguintes, o regime de Jammeh mostrou-se cada vez mais autoritário e repressivo, suprimindo a oposição política, silenciando a dissidência e violando os direitos humanos. O golpe de 1994 teve um impacto profundo na Gâmbia, moldando seu destino político e social nas décadas seguintes, e estabelecendo as bases para o longo domínio de Yahya Jammeh no país. No entanto, pressões internas e externas começaram a se acumular contra o regime militar. Internamente, houve crescente descontentamento popular com a repressão política e a deterioração das condições econômicas. Externamente, a comunidade internacional, incluindo organizações regionais como a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, condenou o golpe e impôs sanções à Gâmbia. Diante dessas pressões, Jammeh concordou em realizar eleições presidenciais em 1996. Embora inicialmente tenha prometido não concorrer às eleições, ele acabou se candidatando e venceu, mas dessa vez como civil. Isso marcou a transição do governo militar para um governo civil, embora sob a liderança de Yahya Jammeh, que permaneceu no poder até 2017. Essa eleição e a subsequente transição para o governo civil representaram o fim do regime militar de 1994 na Gâmbia. Na era contemporânea, a Gâmbia tem enfrentado uma série de desafios e oportunidades, enquanto busca consolidar sua independência e promover o desenvolvimento socioeconômico. Desde sua independência em 1965, o país passou por períodos de estabilidade política e crescimento econômico, mas também enfrentou instabilidade e turbulência. O governo democrático multipartidário estabelecido após a independência foi interrompido pelo golpe militar em 1994, que resultou na instauração de um regime autoritário. No entanto, em 2017, o país deu um passo significativo em direção à democracia, ao realizar eleições pacíficas que levaram à transição de poder para um governo civil. Desde então, a Gâmbia tem trabalhado para fortalecer suas instituições democráticas e promover os direitos humanos e civis. Além dos desafios políticos, a Gâmbia enfrenta questões socioeconômicas, incluindo pobreza, desigualdade e acesso limitado a serviços básicos de saúde e educação. A agricultura continua a ser uma parte fundamental da economia do país, empregando a maioria da população e contribuindo significativamente para o produto interno bruto. No entanto, o setor agrícola enfrenta desafios devido à dependência das condições climáticas e à falta de investimento em infraestrutura e tecnologia. Além disso, o turismo desempenha um papel importante na economia gambiana, atraindo visitantes para suas praias tropicais, reservas naturais e locais históricos, como o Forte James e a ilha de Kunta Kinte, antigo ponto de partida para o comércio de escravos. Nos últimos anos, a Gâmbia tem buscado fortalecer seus laços diplomáticos e econômicos com outros países e organizações internacionais. O país é membro da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental e da União Africana, e tem buscado colaborar com parceiros regionais e globais para enfrentar desafios comuns, como segurança, desenvolvimento e governança. A comunidade internacional tem prestado apoio à Gâmbia em seus esforços de reconstrução pós-conflito e desenvolvimento, fornecendo assistência técnica, financeira e humanitária, para promover a estabilidade e o progresso no país. Apesar dos desafios enfrentados, a Gâmbia demonstra resiliência e determinação para superar obstáculos e construir um futuro próspero para suas gerações futuras. A cultura da Gâmbia é rica e diversificada, refletindo a pluralidade étnica e a história complexa do país. Com uma população composta por diversos grupos étnicos, incluindo os Mandingas, Fulanis, Wolofes, Jolas e outras comunidades, a Gâmbia abriga uma mistura fascinante de tradições, costumes e línguas. A diversidade étnica é evidente não apenas na composição demográfica, mas também na culinária, vestimentas e práticas religiosas do país. A língua oficial da Gâmbia é o inglês, legado do período colonial britânico, mas várias línguas étnicas são faladas em todo o país, incluindo o Mandinga, Wolof, Fulfulde e Jola.
Essas línguas desempenham um papel crucial na preservação da identidade cultural e na transmissão de tradições de geração em geração. A culinária gambiana é variada e deliciosa, com pratos tradicionais que refletem a influência das diferentes etnias e culturas que compõem o país. O arroz é um alimento básico na dieta gambiana, frequentemente acompanhado por uma variedade de guisados, peixes e vegetais. O pescado é uma fonte importante de proteína na alimentação gambiana, refletindo a proximidade do país com o rio Gâmbia e o Oceano Atlântico. Outros ingredientes comuns incluem inhame, milho, mandioca e vegetais de folhas verdes. A Gâmbia celebra uma série de festivais e eventos ao longo do ano, que são oportunidades para as comunidades se reunirem, celebrarem suas tradições e fortalecerem os laços sociais. O Korité e o Tobaski são festivais islâmicos importantes, marcados por orações, doações de caridade e refeições em família. O Hood Festival é uma celebração anual da música, arte e cultura gambianas, que atrai artistas locais e internacionais para performances e exposições. Além disso, as festas tradicionais das comunidades étnicas, como o Kankurang dos Mandingas e o Jola Funi, oferecem uma visão fascinante das tradições ancestrais do país. Curiosidades sobre a Gâmbia incluem sua reputação como um dos países mais pequenos e densamente povoados da África Ocidental, com uma área de apenas 11.295 km² e uma população de cerca de 2 milhões de habitantes. Além disso, o rio Gâmbia, que corta o país de leste a oeste, desempenha um papel vital na vida cotidiana das pessoas, oferecendo recursos naturais, oportunidades de pesca e transporte. O desenvolvimento econômico da Gâmbia é desafiador, mas o país tem recursos naturais e potencial para crescer e diversificar sua economia. A agricultura é o principal setor econômico, empregando a maioria da população e contribuindo significativamente para o PIB. Os principais produtos agrícolas incluem arroz, milho, amendoim, inhame e frutas, com a produção voltada tanto para o consumo doméstico quanto para a exportação. No entanto, a agricultura enfrenta desafios, como a dependência das condições climáticas e a falta de infraestrutura para aumentar a produtividade. Além da agricultura, o turismo é uma fonte importante de receita para a Gâmbia. O país possui praias deslumbrantes ao longo da costa atlântica, áreas de preservação da vida selvagem, como o Parque Nacional de River Gâmbia, e uma rica herança cultural que atrai visitantes de todo o mundo. O turismo oferece oportunidades de emprego e investimento, mas também enfrenta desafios, como a concorrência regional e a necessidade de desenvolver infraestrutura e serviços turísticos. Outros setores da economia incluem a pesca, a indústria de processamento de alimentos e manufatura, e os serviços financeiros. A Gâmbia tem potencial para expandir esses setores e atrair investimentos estrangeiros, mas precisa superar obstáculos como a falta de infraestrutura, acesso limitado a financiamento e questões de governança. O governo gambiano tem implementado políticas e programas para promover o desenvolvimento econômico, incluindo iniciativas para melhorar a infraestrutura, expandir o acesso à educação e capacitar os empreendedores locais. Além disso, parcerias com organizações internacionais e investidores estrangeiros são buscadas, para impulsionar o crescimento econômico e reduzir a pobreza no país. A arquitetura e a arte da Gâmbia refletem sua rica história e diversidade cultural. Nas áreas urbanas, especialmente na capital Banjul e em outras cidades, podem ser encontrados exemplos de arquitetura colonial, com edifícios influenciados pela arquitetura britânica e portuguesa. Muitos desses edifícios foram construídos durante o período colonial e ainda mantêm sua aparência original, com fachadas elegantes e detalhes arquitetônicos distintivos. Além da arquitetura colonial, a Gâmbia também é conhecida por suas estruturas tradicionais, como as casas de barro e pá encontradas em áreas rurais. Essas construções são projetadas para se adaptar ao clima quente e úmido, oferecendo proteção contra o calor durante o dia e o frio durante a noite. Elas muitas vezes apresentam telhados de palha inclinados e paredes de barro, e são construídas de forma sustentável usando materiais locais. No que diz respeito à arte, a Gâmbia tem uma rica tradição de artesanato, incluindo tecelagem, cerâmica, escultura em madeira e metalurgia.
Os artesãos gambianos produzem uma variedade de produtos, desde cestos e tapetes tecidos à mão, até máscaras tradicionais esculpidas em madeira, e objetos de arte decorativa feitos de metal. Essas peças muitas vezes incorporam motivos tradicionais e simbolismo cultural, refletindo as crenças e tradições da sociedade gambiana. Além do artesanato, a Gâmbia também possui uma cena artística contemporânea em crescimento, com artistas visuais produzindo uma ampla gama de obras em diferentes estilos e mídias. Esses artistas muitas vezes abordam questões sociais, políticas e culturais em seu trabalho, explorando temas como identidade, globalização e mudança social. As galerias de arte e os espaços culturais em todo o país oferecem uma plataforma para os artistas locais exibirem e compartilharem suas criações com o público. A música e a dança desempenham um papel central na cultura da Gâmbia, refletindo a rica herança e diversidade étnica do país. As tradições musicais e de dança variam entre os diferentes grupos étnicos da Gâmbia, cada um contribuindo com seus próprios estilos e ritmos distintivos. Uma forma de música popular na Gâmbia é o Mbalax, um gênero que combina influências de música tradicional africana, jazz, funk e reggae. O Mbalax é frequentemente tocado em festas, casamentos e outros eventos sociais, e é conhecido por suas batidas contagiantes e letras cativantes. Além do Mbalax, outros estilos musicais tradicionais incluem o griote ou jalia, que são músicas contadas pelos griotes, que são músicos tradicionais e contadores de histórias. Os griotes desempenham um papel importante na preservação da história oral e da cultura da Gâmbia, transmitindo conhecimentos e histórias de geração em geração por meio de suas músicas. Suas músicas muitas vezes abordam temas como amor, moralidade, história e tradição. Quanto à dança, a Gâmbia possui uma variedade de estilos de dança tradicionais, cada um com seus próprios movimentos e significados simbólicos. As danças são frequentemente realizadas em celebrações e eventos especiais, como festivais, cerimônias de casamento e rituais religiosos. Os movimentos da dança muitas vezes imitam a natureza, os movimentos dos animais ou atividades agrícolas, e são acompanhados por música ao vivo tocada em instrumentos tradicionais como tambores, flautas e cora, um tipo de harpa. Além das tradições musicais e de dança, a Gâmbia também tem uma cena musical contemporânea em ascensão, com artistas emergentes explorando uma variedade de gêneros e estilos, incluindo reggae, hip hop, afrobeat e música eletrônica. Esses artistas muitas vezes combinam influências locais e globais em sua música, criando sons únicos que refletem a identidade e as experiências da juventude gambiana. A Gâmbia, terra de figuras notáveis e influentes, abriga uma diversidade de personalidades cujo legado ressoa não apenas dentro das fronteiras do país, mas também além delas. Por meio de suas contribuições nos campos da arte, música, ativismo e além, essas figuras desempenharam papéis fundamentais na formação da identidade nacional e no avanço da sociedade gambiana. Suas histórias e realizações destacam não apenas a riqueza cultural e o talento que a Gâmbia tem para oferecer, mas também o potencial humano para inspirar mudanças significativas e duradouras em todo o mundo. Sona Jobarteh é uma musicista e cantora gambiana, nascida em 1983 em Brikama, uma cidade na Gâmbia. Ela vem de uma família de griotes, onde tradicionalmente apenas os homens desempenhavam o papel de músicos e contadores de histórias, mas Sona quebrou essa tradição ao se tornar a primeira mulher da família a tocar cora profissionalmente. Sua música combina elementos da tradição mandinka com influências contemporâneas, criando um som único que cativa audiências ao redor do mundo. Com seu talento excepcional e dedicação à música, Sona Jobarteh se tornou uma figura proeminente na cena musical internacional, realizando turnês em diversos países e participando de importantes festivais de música. Além de suas performances ao vivo, ela também lançou álbuns aclamados pela crítica, como Fazia, de 2011, e África Griote, de 2019, que destacam sua habilidade como compositora e intérprete. Sua influência se estende além da música, inspirando mulheres e jovens artistas africanos a seguirem seus sonhos e desafiarem as convenções culturais. Alieu Badara Shanjov foi um renomado historiador e autor nascido na Gâmbia,
cujo trabalho teve um impacto significativo no estudo da história da Gâmbia e da África Ocidental. Sua origem remonta à rica tradição oral do seu país de origem, onde absorveu histórias e tradições transmitidas de geração em geração. Jove dedicou grande parte de sua vida à pesquisa e à preservação da história e cultura gambianas, contribuindo para uma compreensão mais profunda do passado do país e da região em geral. Ao longo de sua carreira, Alieu Badara Shanjof produziu uma série de obras importantes, incluindo livros, ensaios e artigos acadêmicos, que abordavam uma variedade de temas relacionados à história e cultura da Gâmbia. Suas obras forneceram insights valiosos sobre questões como a colonização europeia, o comércio transatlântico de escravos, e o papel dos povos indígenas na história do país. Sua influência se estendeu além das fronteiras da Gâmbia, sendo reconhecido internacionalmente como um erudito dedicado, e uma autoridade respeitada no campo da história africana. Yaida Jagné é uma escritora e acadêmica gambiana, nascida em 1943 em Brikama. Ela é conhecida por suas contribuições significativas para a literatura gambiana, especialmente através de suas obras que exploram temas como identidade, cultura e sociedade. Como uma das primeiras mulheres a se destacar no cenário literário da Gâmbia, Yaida Jagné quebrou barreiras e inspirou uma geração de escritores. Ao longo de sua carreira, Yaida Jagné publicou várias obras de ficção e não ficção, incluindo romances, contos e ensaios. Seu trabalho reflete sua profunda conexão com a cultura e a história da Gâmbia, enquanto também aborda questões universais que ressoam além das fronteiras do país. Sua influência como escritora e intelectual é amplamente reconhecida dentro e fora da Gâmbia, inspirando outros a explorarem suas próprias vozes e perspectivas na escrita. Bai Buré Jamé foi um líder militar e herói nacional da Gâmbia, nascido no século XIX durante o período colonial. Originário da etnia Mandinka, ele é lembrado por sua valentia e liderança durante a resistência contra o domínio colonial britânico na Gâmbia. Como um dos líderes mais proeminentes da revolta anticolonial conhecida como a Guerra Mandinka de 1891 e 1892, Bai Buré Jamé liderou bravamente seu povo na luta contra as políticas opressivas e abusos dos colonizadores britânicos. Sua influência transcendeu seu tempo e continua a ser reconhecida como um símbolo de resistência e patriotismo na Gâmbia. A coragem e determinação de Bai Buré Jamé inspiraram gerações posteriores de gambianos a valorizarem a sua herança cultural e a lutar por justiça e autonomia. Sua história é frequentemente evocada como um lembrete do poder da resistência e da capacidade do povo de se levantar contra a opressão, tornando-o uma figura reverenciada na história gambiana. Ndei Jobarté é uma renomada ativista e defensora dos direitos das mulheres na Gâmbia, nascida em 1965 em Banjul. Sua dedicação ao empoderamento das mulheres e à promoção da igualdade de gênero a tornou uma figura proeminente no ativismo social do país. Ao longo de sua vida, Ndei Jobarté tem trabalhado incansavelmente para conscientizar sobre questões como violência de gênero, acesso à educação e oportunidades econômicas para as mulheres. Além de seu ativismo, Ndei Jobarté é reconhecida por seu trabalho em organizações não governamentais e programas comunitários, que visam capacitar mulheres e meninas. Sua influência se estende além das fronteiras da Gâmbia, inspirando outras mulheres a se levantarem em defesa de seus direitos, e a lutarem por uma sociedade mais igualitária e justa. Dembo Conté foi um renomado músico e griote da Gâmbia, nascido em Brikama em 1945. Como um dos principais tocadores de cora do país, ele desempenhou um papel significativo na preservação e promoção da música tradicional mandinka. Ao longo de sua carreira, Dembo Conté colaborou com outros músicos talentosos, como Kauzu Kuyaté, e realizou performances tanto na Gâmbia quanto internacionalmente, compartilhando a rica cultura musical de seu país com o mundo. Sua influência na cena musical da Gâmbia e além foi notável, contribuindo para a preservação da tradição griote e para a popularização da música mandinka. Por meio de suas habilidades excepcionais como músico, e de seu compromisso com a divulgação da cultura gambiana, Dembo Conté deixou um legado duradouro que continua a inspirar músicos e apreciadores da música africana em todo o mundo. As personalidades notáveis da Gâmbia, com suas diversas habilidades e paixões, refletem a essência vibrante e dinâmica do país. Seja por meio de suas contribuições artísticas, ativismo social,
ou empreendedorismo, essas figuras têm deixado um legado marcante que continuará a influenciar e inspirar as gerações futuras, tanto dentro quanto fora das fronteiras gambianas. A história da Gâmbia é uma jornada fascinante que abrange milênios de evolução e transformação. Desde as antigas civilizações pré-históricas até os movimentos nacionalistas do século XX, o país testemunhou uma série de eventos que moldaram sua identidade e trajetória. As culturas pré-históricas estabeleceram as bases para a ocupação humana na região, enquanto os impérios do Ghana e do Mali deixaram um legado duradouro de comércio e influência na África Ocidental. A exploração europeia trouxe um novo capítulo na história da Gâmbia, com potências como Portugal, Grã-Bretanha e Holanda estabelecendo postos comerciais e influenciando o curso dos acontecimentos. O tráfico transatlântico de escravos deixou uma marca indelével na história da Gâmbia, com fortalezas costeiras sendo testemunhas silenciosas do comércio humano que moldou o destino de milhões. O domínio britânico trouxe mudanças significativas para o país, incluindo o estabelecimento de uma administração colonial, e o impacto duradouro da educação e infraestrutura. Os movimentos nacionalistas do século XX refletiram o desejo do povo gambiano por autonomia e autodeterminação, culminando na independência em 1965. Na era contemporânea, a Gâmbia enfrenta desafios e oportunidades em seu desenvolvimento econômico e social. A diversidade étnica e cultural do país é evidente em sua rica culinária, línguas variadas e festivais coloridos, que celebram a herança e identidade gambiana. A arquitetura e a arte refletem a história e tradições do povo, enquanto a música e dança desempenham um papel vital na expressão cultural e na coesão social. A Gâmbia continua a escrever sua história, guiada pela resiliência, determinação e esperança de seu povo, em construir um futuro próspero e inclusivo. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe, para podermos alcançar mais e mais pessoas. Agradecemos a companhia e te esperamos nos próximos vídeos.